Olá, tudo bom? Meu nome é Luciano Guimarães e eu sou coach de realização profissional. Nos nossos últimos vídeos, a gente falou um pouquinho sobre como você utilizar na prática o entendimento do perfil comportamental de cada uma das pessoas. Como se relacionar, se comunicar, como motivar e que pontos de atenção levantar para os diversos comportamentos de cada uma das pessoas que você se relaciona. Hoje, a gente vai falar de um outro tema muito importante no mundo corporativo, que é o feedback. E especificamente hoje a gente vai falar sobre como dar feedback, como oferecer feedback. Feedback é um assunto muito tenso, não é verdade? Quando o teu chefe te chama, vamos lá, ter um feedback, vamos conversar sobre uma situação de feedback, é um momento tenso. A pessoa pode falar, não, veja bem, mas no fundo, bate um friozinho na barriga. E olha, bate um friozinho na barriga de quem recebe e bate um friozinho na barriga de quem dá o feedback também. O gestor, o líder, aquela pessoa que normalmente vai dar o feedback para o seu colaborador, ele muitas vezes ele teme as consequências que podem ter. Será que eu vou desmotivar o cara? Será que eu vou ser muito duro? Poxa, será que eu vou perder meu colaborador? Isso passa também na cabeça do gestor. Então, eu vou começar falando para você algumas dicas importantes para você planejar o seu feedback. Primeira dica importante é que o feedback ele deve ser solicitado. Então, de alguma maneira, é muito importante que o teu colaborador esteja afim de receber o feedback. Então, pergunta para ele se ele está num bom dia, pergunta para ele, olha, eu tenho um ponto de vista que eu vi aqui, aconteceu algo aqui na reunião, eu queria saber se você está interessado em saber um pouco de como é que foi, para que naturalmente ele esteja receptivo a receber esse feedback. Outro ponto bastante importante é que o feedback ele deve ser o quê? Construtivo. Ele deve estimular algo para melhorar, ele não deve ser algo para destruir o colaborador, algo para que o colaborador se sinta mal. E muitas vezes o gestor quer dar aquele feedback para aliviar a tensão dele. Outro ponto é que ele seja construtivo e positivo, né? Visando uma solução, visando uma melhoria. E ele deve ser dado baseado em fatos, não julgamentos, opiniões, o que especificamente aconteceu. O que se você filmasse, você poderia descrever daquela situação. Outro aspecto muito importante é escolher o momento certo para dar esse feedback. Não pode ser nem muito cedo, que tem uma situação tensa ou está muito quente, os ânimos estão à flor da pele, nem demorar demais, porque se demorar demais, já passou, já esfriou, talvez o colaborador nem mais vai lembrar da situação. Outro aspecto importante é que o feedback ele deve ser bem específico. Olha, aconteceu no dia tal, na reunião X, que você interrompeu o diretor 3 vezes falando isso ou aquilo. Outro aspecto importante é praticar a escuta ativa. Uma estratégia importante é ouvir um pouco do próprio colaborador. O que ele achou da reunião, o que ele achou de determinada circunstância, o que ele achou de determinado período específico que você está querendo oferecer um feedback. Quanto mais ele falar, mais você pode utilizar os próprios elementos que já são conscientes para ele para confirmar. Isso diminui a resistência do teu colaborador a ouvir o feedback. Depois que você estabeleceu os pontos, comentou especificamente dos fatos, da situação, está na hora de você validar essa questão com o teu colaborador. Porque pode ser que ele não concorde, ou que ele não veja isso, ou que ele veja de uma maneira diferente. Aí você pergunta, você concorda com isso? Você concorda com os pontos que a gente falou aqui? Faz sentido isso para você? Nossa, se ele validar e checar, você andou muito e trabalhou muito para que esse feedback ele seja ao menos considerado, para que seja posto em prática. E para fechar, todo feedback ele tem uma intenção de construir, de melhorar, de evoluir. Então, você pergunta para o seu colaborador, legal, com base nisso que a gente falou aqui hoje, com base nisso que a gente consensou e aprendeu, que plano de ação você vai fazer? O que você vai fazer na próxima reunião? O que você vai fazer no próximo período para colocar isso em prática? Estimula que ele construa o plano de ação. Se precisar, você pode ajudá-lo. Se ele pedir ajuda, você pode ajudá-lo. Mas que ele seja responsável por construir o plano de ação. Estimula o comprometimento. Então, quando que você vai fazer isso? Realmente você está comprometido em fazer isso acontecer?
realmente isso faz sentido para você? Você acredita que isso pode te ajudar? Estimula o compromisso do teu colaborador com o feedback recebido. E por fim, combine follow-up, combine um acompanhamento de tempos em tempos da evolução desse feedback. Espero que essas dicas sobre todo o processo de feedback, façam sentido para você. E se você gostou dessa dica, se você achou importante para o seu dia a dia, curte, deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal para continuar recebendo novas dicas para te ajudar a aumentar o teu nível de realização e satisfação no seu trabalho. Lembre-se, seja o seu melhor e seja o seu propósito. Um grande abraço, até o próximo vídeo.